Shalom, shalom! Sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações, conteúdo sobre o povo judeu. Então falamos aqui sobre a cultura, os costumes, a tradição judaica, tanto no período bíblico como também no período contemporâneo, como também trazemos aqui os desafios, as bênçãos do trabalho de testemunho entre os judeus, testemunho de Jesus entre os judeus. Também aqui você pode acompanhar testemunho de vida e de conversão de judeus que tiveram encontro com o seu Messias, com o Senhor Jesus, e sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa especial de fazermos o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Por falar em fazer o nome de Jesus conhecido a todas as pessoas, nós vamos justamente falar sobre isso, sobre o Evangelho. E nós vamos então ter uma conversa hoje a respeito deste tema, né? Que o programa hoje é o que é o Evangelho. Né? Pode ser um tema simples, mas na verdade ele é bem profundo e vai nos trazer ensinamentos fantásticos a respeito das boas novas que a Bíblia nos traz. E para falar desse tema, nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa aqui no Israel para Jesus, está conosco aqui a Suzana Santos. Olá a todos, olá. Você que acompanha o Israel para Jesus, já assistiu outros programas, certamente você já viu a Suzana aqui gravando conosco outros temas, outros programas, e a gente agradece pela sua presença, está aqui mais uma vez com a gente, falando a respeito desses assuntos, desses temas importantes da Palavra de Deus. Eu queria que você começasse, Suzana, conceituando o Evangelho, e é interessante porque a maioria das pessoas não sabe que este é um conceito que já estava presente no Tanar. Né? O Taná é um acróstico que significa todo o Antigo Testamento, né? Toda a Bíblia hebraica, de Gênesis até Malaquias. Então o Evangelho não está presente apenas no Novo, mas já era um termo usado no Antigo Testamento. Eu queria que você desse esse panorama e conceituasse o termo Evangelho, o que significa. Então vamos começar assim, do comecinho de tudo, aula de EBD, né? O termo evangelho vem da palavra grega evangelion, que significa literalmente boas novas ou uma boa notícia. Esse termo, evangelion, ele surge da vida cotidiana política, digamos assim, das movimentações políticas dos tempos antigos. Para ficar mais fácil, vamos tentar montar aqui um cenário para a gente entender quando se aplicava os usos, como era usada essa palavra, esse termo, essa expressão no mundo antigo. Né? Diferentemente de hoje, no mundo antigo a gente não tinha esses veículos de mídia, esses veículos de comunicação que nós temos hoje, até veículos de transporte. Então, toda a informação ela era muito lenta, ela corria muito devagar. Então, e a gente está falando aqui dentro de um contexto político de guerras. Então, as informações a respeito das guerras, das batalhas, das disputas, ela era passada de boca em boca, muito lentamente. Então, assim, dando esse panorama, vamos imaginar que eu e você sejamos camponeses de uma vila remota no interior de algum lugar do mundo, no mundo antigo, né? Então, o que acontece? De repente, chega alguém, um arauto, um soldado, falando que a capital está sitiada e que o rei está correndo perigo, né? E que o país agora, a partir daquele momento, está em guerra. A gente fica com o coração apertado, por quê? Né? Eu não sei se você joga xadrez, eu estou aprendendo a jogar xadrez agora. Né? Quando o rei morre, né, acabou o jogo. Né? Game over. Então, assim, aí naquele tempo ainda mais, porque assim, o rei deposto significa que você poderia virar escravo, significa que você poderia morrer, você poderia ter sua terra queimada. Então, assim, o que acontecia no reino afetava diretamente o camponês, o cidadão ali do dia a dia. Então, no contexto desse, o que eu e você estaríamos esperando? A gente estaria esperando uma notícia de vitória, de que, o rei conseguiu vencer o sítio e agora o nosso reino está em paz. O que esse relatório de vitória seria? Seria um evangelho, seria uma boa notícia. Onde ou em que situações esse termo era usado no mundo antigo, né? Quando um reino conseguia vencer um invasor, né? E
que é dentro desse exemplo que eu dei pra gente. Então, o rei venceu o invasor e conquistou a paz. Então, essa é a boa notícia, que o reino continuou de pé, né? O rei continua onde ele está. Mas também existe o evangelho da conquista, né? Então, o rei que veio e invadiu, ele conquistou. Então, seria uma boa notícia para quem? Para o reino de onde ele vem, né? E falou, conquistou mais um reino. Para mim não seria uma boa notícia, sim, mas para os seguidores daquele reino conquistador, né? Então, uma excelente notícia. Então, a boa nova é que aquele determinado rei conquistou. E um terceiro uso, do termo boas novas do evangelho, seria a transposição de rei. Então, assim, né? Rei morto, rei posto. Morreu, seja no caso de brigas de sucessão, mas também de sucessão normal, né? O antigo rei está de idade, faleceu, o novo rei então é soltado os proclamas e anunciado por todo o reino que há um novo rei, né? E isso era algo tão cotidiano no mundo antigo que quase todos os idiomas tinham uma palavra própria para definir o que era evangelho. Então, quando a gente está pensando no Tanar, né, no Antigo Testamento, o termo usado lá era Bessorá, né? E se a gente caminhar um pouquinho mais para a gente trazer o entendimento, quando Jesus falava com os seus discípulos, né, Jesus estava ali em Israel. O idioma, os evangelhos eles foram escritos em grego, porque era o idioma falado ali em toda a costa mediterrânea daquela região. Mas, especificamente, naquela parte do Oriente onde Jesus estava, o idioma corrente era o aramaico. E Israel havia importado o aramaico desde da volta do cativeiro. Então, quando Jesus falava com as pessoas, e ele falava, olha, é chegado o evangelho, o reino de Deus, o evangelho do reino, ele provavelmente usava a palavra aramaico, que é besura. E as pessoas ouviam besura, mas entendiam bessorá, porque elas remetiam ao conceito que a gente está falando do Antigo Testamento, né, do evangelho. A própria Septuaginta, ela traduz, né, ela usa esse termo evangelho para questões de proclamação de boas novas no Antigo Testamento. Porque se a gente for olhar, é uma palavra que ela pode ser conjugada, né? E boas notícias pode virar proclamação ou proclamar boas notícias, né? Em 1 de Reis, no capítulo 1, quando é um caso de sucessão, né? Davi está morrendo, né? Davi falece, e aí existia uma disputa interna entre os filhos de Davi ali, e começam a ouvir os sons, os proclamas, a festa de que está acontecendo alguma coisa, né? E aí chegou um mensageiro, um evangelista, né? Chegou um mensageiro na casa de Adonias, isso. Chegou na casa de Adonias, que era um dos filhos de Davi, que estava conspirando para ficar com o trono do pai, né? E ele pergunta para Jonatas, entra, né? Pergunta não, ele pede para Jonatas entrar, entra porque você traz boas notícias. E aí a boa notícia de Jonatas não era boa notícia para esqueci outra vez o nome dele. Para Adonias, isso. A boa notícia era para quem estava do lado de Salomão, porque quem foi elevado a rei não foi Adonias, foi Salomão. Então, assim, o termo usado aqui na Septuaginta, a tradução é evangelho, né? Então, assim, nós temos uma boa notícia, que não foi uma boa notícia para Adonias e para os seguidores de Adonias, né? Porque Adonias não virou rei, né? E os seguidores de Adonias não ganharam a vitória. Foi uma boa notícia para Salomão e aquelas pessoas que desejavam que Salomão fosse, de fato, o rei de Israel. Mas esse entendimento de evangelho nas escrituras do Antigo Testamento não se limita a este uso político. Ela tinha um significado também mais profundo, já mesmo no Antigo Testamento, não apenas no sentido político. Sim. Eu ia falar disso mais para frente, mas a gente pode antecipar, né, esse assunto. Um versículo que resume bem esse conceito do evangelho do reino, porque lembrando que sempre o evangelho é o evangelho de alguém e de um reino. O conceito de boas novas, ele é vazio, porque é uma boa notícia relativa, né? Então, assim, sempre tem que ter um rei e um reino. Então, quando a gente está falando do princípio bíblico,
O versículo que resume bem esse conceito e essa ideia do Antigo Testamento é uma passagem muito conhecida nossa que a gente usa muito nos nossos cultos de missões. Está lá em Isaías 52, versículo 7, que diz assim: que formoso sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, qual é a boa notícia proclamada aqui? Que o Deus de Israel reina. A paz e o Deus de Israel reina. O termo usado aí é justamente... Isso, anunciar ou proclamar boas novas, proclamar o evangelho, né? Então, assim, voltando para essa ideia, então, o evangelho bíblico é o evangelho do quê? Da vitória do Deus de Israel, né? Da paz que o Deus de Israel oferece e do reino que o Deus de Israel estabelece, né? Volto a repetir, o conceito de evangelho, pura e simplesmente, ele é vazio se eu não souber quem é o rei e qual é o reino. E sempre é referente a alguém, né? Sempre é referente a alguém. Então, a notícia que é boa para mim pode não ser boa para você, né? Então, assim, por isso eu preciso saber quem é, de quem que eu estou falando, de quem é esse evangelho que está sendo anunciado. E no caso, especificamente da Bíblia, né, é o evangelho do Deus de Israel, que propõe os termos dele para que haja paz e que estabelece o seu reino. Então, é o reino do Deus de Israel, é a paz oferecida pelo Deus de Israel. Esse é o evangelho, a expectativa, digamos assim, a expectativa evangélica que permeia todo o Antigo Testamento, e esse versículo de Isaías resume bem, né? E no nosso caso, que nos alcança, até nós alcançou as pessoas do Novo Testamento e alcançou, e nos alcança hoje também, a expectativa do reino de quem? Do reino de Deus de Israel. Então era justamente sobre isso que os escritores do Novo Testamento estão se referindo ao Evangelho do Reino. Sim. Sim, quando eles falam o evangelho do reino, estão falando exatamente isso, é o evangelho. Lembrando sempre, o evangelho está sempre ligado a reino e ao rei. Para ter uma proclamação de evangelho, eu preciso do reino e eu preciso do rei. Mas, no caso da proclamação do reino do rei, do Deus de Israel, existe uma mensagem de paz. Então, juntamente com essa ansiosidade ou essa esperança, essa expectativa de que se estabelecesse o reino do Deus de Israel, no caso dos judeus do Novo Testamento, né, existia a expectativa, a esperança da misericórdia, da paz que esse Deus oferecia, né? E onde é que eu posso ver esse entendimento? Né? No Cântico de Maria, quando o anjo diz para ela, né, que eu trago boas novas para você, como ela responde? Ela responde com um canto, né? Tá lá em Lucas 1. E ela diz no versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí ela continua no versículo 46, ele ajudou a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como falou, ou seja, como ele prometeu para os nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. Ela faz menção da manifestação do reino de Deus como a manifestação da misericórdia de Deus. Então eu tenho esses dois conceitos, e quando Jesus vem, né, e ele começa a tratar exatamente dessas duas coisas. E isso aí não traz, então, meio que um conflito, porque o anseio e a esperança dos judeus daquela época era de uma ideia de uma libertação, mas quando vem com a ideia do evangelho, da misericórdia e da graça, isso não entra meio que certo em conflito com esse anseio, porque era um anseio verdadeiro. A gente, por exemplo, tem lá em Atos capítulo 1, verso 8, logo depois que Jesus ressuscita, antes de ascender aos céus, os discípulos estão ali preocupados e perguntando, né, quando é que vai restaurar o reino de Israel? Quando que nós deixaremos de ser subjugado por Roma e teremos, né, o nosso rei, teremos a nossa liberdade? Esse era um desejo real. Mas a mensagem do evangelho, ela não trouxe um conflito diante disso? O que havia era um conflito de expectativas, porque as profecias elas eram claras, inclusive a da restauração do reino, no final, na consumação de todas as coisas, o Senhor vai, novo céu, nova terra, o Senhor vai ser Senhor de tudo. As profecias, elas são claras. O que havia era um problema de expectativa, né? De entendimento, que para a gente é fácil, né? Nós como
pessoas que têm a Bíblia, cristãos, que têm a Bíblia completa, que olhamos para trás, 2000 anos depois tudo escrito, né? Às vezes a gente ainda tem algum problema de entendimento. Imagina as pessoas que estavam lá quando a coisa estava acontecendo. Então, assim, existia um problema de expectativas, né? Primeiro, a expectativa de que a manifestação do Messias já era um próprio sinal de que a paz havia sido feita, né? Hoje a gente entende que não, que o Senhor ele fez a paz quando ele foi oferta pelo pecado, quando ele morreu na cruz, né? Eles não tinham esse entendimento naquele momento, mas as profecias estavam lá, né? Inclusive profecias sobre a morte do Messias. A gente tem Isaías 53, a gente tem o Salmo 22, as profecias estavam lá, né? Um outro problema de expectativa e de entendimento, né? A expectativa é que o Senhor viria restaurar o reino a Israel. Aí chega Jesus e começa a fazer uma mensagem muito mais expansiva, muito mais ampla, e ele começa a pregar para judeus, ele começa a pregar para gentios. Opa, peraí, mas o reino não é meu? Né? Mas Jesus, ele estava curando gentios, ele estava pregando para gentios, ele estava salvando gentios, ele enviou gentios, né? O primeiro enviado por Jesus a fazer missões fora dos limites de Israel foi um gentil, foi o gadareno que foi pregar em Decápolis. Então, assim, era para ficar em parafuso, mas estava... que tinha os... Endemoniado, isso. Que talvez não teria... a expertise necessária. E né? Jesus, né, depois que liberta ele, exatamente. o envia, então, né, assim, mas se você olhar no Antigo Testamento, né, o Senhor fala da Galileia dos gentios, o Senhor fala que ele ia ser luz para as nações e tal. Então, a mensagem estava lá. Ela só não fazia sentido por conta de um problema de expectativas. Então eu tenho a expectativa que o Senhor vai restaurar o reino, mas ele começa a estender a mensagem para outras pessoas que não fazem parte do mesmo reino que eu. Eu tenho a expectativa de que o Senhor de que o Messias ele vai vencer Roma, porque o problema, né, inicial da nação ali era vencer Roma. Aí o que acontece? Eu tenho um Messias que ele morre na mão de Roma. Então, assim, é um problema de entendimento, é um problema de expectativas. Mas o que eles não podiam entender naquele momento é que a morte de Jesus foi a oferta pelo pecado que fez a paz nesse primeiro momento. Né? Trazendo para nós aqui, você falando a respeito da questão da expectativa em relação ao Evangelho. Hoje acontece também... por conta de uma expectativa em resolver os problemas imediatos, financeiros e tudo, muitas pessoas também recorrem ao Evangelho por conta de uma expectativa não muito real. Isso também é algo que acontece também, né? E aí você tem a motivação errada na procura e muitas vezes até se prega e fala-se em nome de Deus algo que Deus não prometeu, né? Que é porque acaba não sendo o Evangelho de Deus, o Evangelho do Deus de Israel, de Jesus, né? Eles tinham a informação, no caso deles, assim, a expectativa de que o Senhor ele vai voltar como rei vitorioso, ele vai voltar, né? Hoje a gente olha e a gente tem um entendimento, ele veio como cordeiro na primeira vez, segunda vez, ele vai voltar como leão. Ok, né? Aí trazendo pra gente, né? A gente tem, quais são os problemas de expectativa que a gente tem, né? A gente se aproxima do Senhor esperando o que dele, né? Os judeus se aproximaram de Jesus esperando a restauração do reino de Israel. O que eu estou esperando hoje? Né? Qual é o evangelho do reino que chega para mim? Né? Porque para aquelas pessoas daquele tempo, depois, né? Jesus ressuscitou, veio o Espírito Santo, a coisa ficou alinhada. Né? E a gente tem durante todo o livro de Atos a proclamação do evangelho e às vezes não fica muito claro para a gente o que é esse evangelho, né? Mas o próprio livro de Atos, ele dá vários exemplos. A gente tem Pedro pregando no templo e ele vai trazer uma explanação, uma explicação, né, de qual é essa notícia, né? Que eles deveriam tomar uma postura, né, uma posição diante daquela notícia, né? A gente tem o discurso de Estevão lá em Atos 7, ele faz uma explanação do evangelho também desde os patriarcas até Jesus, para que eles tomassem uma postura. Né? A gente tem Paulo, e aí Paulo é um exemplo legal da gente trazer, porque a gente tem algumas situações de Paulo pregando para judeus e pregando para gentios. Em Atos 13, eu tenho Paulo pregando na Antioquia da Psídia, né, falando para judeus. Então ele começa varões israelitas, então ele vai lá desde o chamado de Abraão até Jesus, para que eles se posicionem diante da notícia, né, do evangelho de Jesus Cristo morto, ressuscitado para o perdão de pecados. Quando ele está na Grécia, lá em Atos 17, ele vai assumir uma postura diferente.
Ele vai pegar de outro ponto a mensagem. Então ele vai começar... olha, esse Deus aqui, que vocês não sabem quem é, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber, é Ele que eu quero pregar para vocês. É a notícia, boa notícia dele que eu quero trazer para vocês. E aí ele começa de onde? Ele começa de Jesus, né? E vai até a ressurreição. E quando ele fala da ressurreição para a vida eterna, aí dá uma confusão na cabeça dos gregos e ali se dispersa. Mas é o mesmo evangelho. O evangelho é o mesmo, porém em contextos diferentes, a forma de apresentar, ela ganha, é o mesmo evangelho, mas o ponto de contato e a apresentação, ela tem as suas peculiaridades, né? Por exemplo, falar lá para os gregos, toda a profecia messiânica, eles não tinham tanto conhecimento a respeito, né, de toda a história do povo de Israel. Num segundo momento você estuda tudo isso. Então ele vai já apresentar Jesus. Ao mesmo tempo, né, para falar de Jesus para os judeus, para mostrar que ele era o Messias, aí vem trabalhando as profecias, a história do povo, que era algo familiar ao público que ele estava falando. Exatamente, mas para eu ter esse alinhamento de expectativas e eu ter uma mensagem correta, mesmo em contextos diferentes, eu tenho que entender o que não pode faltar nessa mensagem do Evangelho. E o que não pode faltar na mensagem do Evangelho? Jesus Cristo como oferta pelo pecado, né, que veio fazer a expiação pelo pecado para resolver o problema da inimizade, né, entre os homens e Deus. Eu preciso da ressurreição de Jesus, porque aí eu provo que ele não somente foi a expiação pelo pecado, mas ele venceu o pecado, né? E a partir daí aquelas pessoas que creem, né, no sacrifício de Jesus, elas entram na ressurreição com Jesus e a expectativa do reino vindouro, onde o Senhor vai restaurar todas as coisas, vai ser novo céu, nova terra. A grosso modo, é isso. Né? Jesus é a expectativa de Israel em duas etapas, né? A diferença é que assim, a paz ela já foi feita. Agora o que eu estou esperando é a restauração do reino do Deus de Israel, que vai ser tudo em todos e vai governar sobre todos. Isso não pode faltar. Se eu não tiver entendimento dessas coisas, a minha mensagem ela fica desalinhada, porque o primeiro problema que Deus veio resolver através de Jesus foi o problema do pecado. Eu posso me aproximar de Deus por muitas coisas que Ele como Deus pode oferecer, né? Mas se eu não entender que o primeiro problema que Ele veio resolver foi o problema do pecado, eu sou barrado ali. Porque para me aproximar de Deus Pai, eu preciso do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus eu não posso chegar a Deus. Eu não posso fazer parte do reino dele. Sim. Em relação ao trabalho de testemunho de Jesus entre os judeus, que é um dos braços do Instituto Tzadik, esse é um dos pontos, porque os judeus vão dizer assim, sim, mas se Jesus é o Messias, né, por que não há paz? Ainda existem guerras. Quando o Messias apareceria para Israel e para as nações, não deveria ter paz, como as profecias anunciavam, né? Mas eles não entendem justamente que nessa primeira vinda ele veio justamente para resolver o maior problema, que é o pecado original que afetou toda a humanidade, né? A solução para o pecado do homem. Por isso veio como uma ovelha muda. Isaías 53 vai tratar justamente a respeito disso, né? Jesus como uma ovelha, né? Que veio para se sacrificar e fazer expiação pelos nossos pecados. Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, a oração de Daniel, é uma profecia muito, para alguns é muito difícil, mas é muito conhecida também, porque Daniel está ali lendo as profecias de Jeremias e ele descobre que haviam 70 anos, né? E nossa, 70 anos já passaram, então Senhor, por favor, ele começa a orar e ele começa a jejuar e fala, Senhor, já passaram 70 anos, tem misericórdia de nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos o Senhor, mas pelo amor do teu nome, pela tua misericórdia, por amor de ti mesmo, tem misericórdia de nós. E aí quando o Senhor manda um anjo para falar com Daniel, ele usa o termo que sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido, 7 semanas estão propostas, depois 72 semanas, não é antes.
Aqui no 24, estão determinadas sobre o teu povo e a cidade santa para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão da profecia e ungir o santo dos santos. Daniel estava orando para resolver o problema do reino, da terra, né? Que era a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Mas e aí, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? E o anjo veio dizer para Daniel, não, eu vou mandar primeiro aquele que vai dar fim ao pecado, que vai acabar com a iniquidade, que vai resolver o problema interno de vocês, né? Que foi o que Jesus veio resolver nesse primeiro momento. Ele veio resolver a inimizade, a guerra que havia entre eu e Deus. A inimizade interna, né? Não só de Israel, mas da humanidade em geral, né? Num segundo momento, quando ele vier como o leão, aí ele virá para restaurar todas as coisas, para estabelecer o reino definitivo dele, como deveria ter sido desde um começo. E podemos resumir ainda mais o Evangelho e sintetizar ali? Acho que 1 Coríntios fala sobre isso, né? Jesus Cristo veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê, né, possa ter a vida eterna com Deus, possa fazer parte do reino de Deus. Esse é o resumo da notícia do Evangelho. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. E é isso que nós devemos proclamar. Esta é a nossa responsabilidade. Se você quiser se aperfeiçoar mais na proclamação do Evangelho, conhecer mais as Escrituras, de repente se interessa aí, né, por testemunhar deste Evangelho do Messias aos judeus, você pode estar entrando em contato com o Instituto Tzadik, né? É mais uma opção dentre várias outras boas que pode oferecer cursos para que você possa se aperfeiçoar no estudo da palavra e poder aí, né, com mais eficácia aí pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus. Suzana, obrigado. Eu que por agradeço esse tempo, mais uma vez a aceitar o nosso convite e estar conosco aqui falando deste assunto tão importante, né, que é o Evangelho e que Amém. É tanto um privilégio quanto uma responsabilidade nossa de anunciarmos, uma vez que nós fomos alcançados por esse Evangelho. Então, obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. E nós queremos agradecer a IPP-TV, né, por ceder esse espaço aqui tão importante para a gente falar a respeito do trabalho missionário, da palavra de Deus, e queremos agradecer você também, né, que está aí na audiência do Israel para Jesus. Muito obrigado, shalom a todos vocês, Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.